Opa, professor Felipe Fontoura, falando com você do canal Dev Samurai. No vídeo de hoje eu tô aqui para te falar uma sugestão de como aprender programação do jeito certo. E antes da gente entrar no assunto do vídeo, é sempre bom lembrar que se você gosta dos meus conteúdos, se você gosta dos meus vídeos e achou interessante o assunto deste especificamente, clica aqui no curtir, inscreva-se também no canal e ative as notificações. É um sininho que fica do lado do botão inscrever, que ele te notifica no telefone celular, notifica aí no seu navegador, sempre quando eu lançar novos conteúdos aqui nesse canal. Bacana? Também é importante lembrar que o assunto desse vídeo é baseado na minha experiência. Se você tem uma experiência diferente e acredita que existe um método mais interessante, você deixa aqui, por favor, os seus comentários que a gente enriquece a nossa discussão e colabora para mais pessoas ainda entrar nesse mundo da programação. Bacana? Então funciona o seguinte, já falando sobre o assunto de hoje. Muita gente acredita que precisa ter livros grossos de 900, esse aqui é o livro C completo e total, um clássico. Aliás, aqui eu estou vendo ele, é um clássico de 826 páginas, então muita gente acredita que precisa ler todo esse livro aqui e ainda consumir o disquetezinho, né? Nem tem mais disquete, enfim, para que você possa começar a aprender a programar ou começar a aprender a criar os seus primeiros programas. Gente, isso não existe mais. Isso existia quando não tínhamos ainda a internet, não tínhamos ainda os recursos, os vídeos, o próprio canal que a gente tem aqui. Isso era do contexto da década de 80, que enfim, é um folclore, é um mito que foi sendo propagado aí pelas pessoas mais velhas, porque as pessoas que nessa época aprenderam a programar, que eu aprendi a programar assim também, inclusive, esse livro é dessa época, né? Aqui tem até o meu nome, eu colocava aqui, ó, tem até o cupomzinho fiscal aqui, eu comprei esse livro, vamos ver se tem a data, deve ter em algum lugar, paguei R$120, ai meu Deus, onde é que tá esse cara aqui? Aqui, ó, 5/9/2002, a câmera não vai mostrar aqui, mas 5/9/2002 foi quando eu comprei esse livro. E sim, nessa época, nesse contexto, a gente precisava sentar, pegar um livro e ler todo o livro, seguir todo aquele passo a passo do livro. Só que hoje existem métodos muito mais interessantes e didáticos, inclusive, que é o método que eu vou passar para você. Bom, antes de eu explicar esse método passo a passo e também deixar um link aqui embaixo para que você possa aprender de uma forma melhor, eu vou explicar para você como a nossa mente funciona através de um exemplo que todo mundo passou, que é o exemplo do bebê. Bom, como que um bebê aprende a andar? Então ele aprende o seguinte, ele sabe, ele tem uma motivação interna, intrínseca, que ele precisa levantar o bumbum do chão e começar a andar. Essa motivação vem da nossa natureza de precisar se deslocar. Não é isso que eu estou discutindo. Estou discutindo pós-motivação. Então o que acontece? Eu tenho essa motivação, eu quero aprender a andar e o que eu faço? Eu levanto, caio e sei, através das minhas memórias musculares, enfim, foi que a natureza plantou aqui na gente, que a gente precisa movimentar a perninha. Enfim, seguir um movimento motor que já está gravado dentro da nossa memória, né, que é passado através do nosso DNA. Então, o que eu faço? Eu, como bebê, sei que no momento que eu levanto e movimento a minha perna, isso é um reforço positivo, é um joia. E no momento que eu caio com o bumbum no chão, é uma motivação negativa, é uma coisa ruim, tanto que dependendo de como você cai, até dói o próprio bumbum, né? Se você é um nenenzinho. Então, aprender programação, você precisa seguir do que eu chamo, que é um método de baby step. Em inglês é chamado passo de bebê. Então, o que acontece? Você vai pegar um pequeno exercício, é como se você pegasse só essa parte aqui do livro, né, essa parte aqui fininha, né, só o primeiro capítulo, a gente está aqui o capítulo 3, você pegasse o capítulo 1 e 2 e fizesse o exercício. Ou seja, fizesse alguma coisa que ele te retornasse. O que é o retorno positivo? É o seu programinha funcionar. De preferência que seja um programa que não esteja rodando naquela tela preta do DOS, porque não tem nada mais broxante que você pegar uma IDE, que é um negócio já difícil, começar a escrever todos aqueles comandos que não é natural para quem começa, apertar o botão lá, o F5, colocar para rodar e ele tem um erro. Ou quando ele roda, ele aparece lá um número, por exemplo, 18.
O que é aquele 18? Então, existe um método, que é o método que eu aplico, que é o método exclusivo e lúdico, que eu uso, que inclusive, de novo, eu deixei aqui na descrição dessa palestra online gratuita de 2 horas, que você basta colocar o seu e-mail e ter acesso a ela, agenda um horário e ter acesso a ela, que é o método de aprendizado lúdico. Esse aprendizado lúdico é um passo que você vai colocando igual um bebê, vai tendo aquela sensação lúdica que como um bebê aprende, ele aprende com objetos coloridos, objetos que tem contraste. Então, ao invés de você, como programador, aprender numa tela preta de DOS, você vai aprender criando o seu próprio joguinho. Porque para sua mente, aquele movimento, aquela situação lúdica vai amplificar esse retorno positivo, tá certo? Então, qual é a forma, qual que é o método exclusivo que eu uso, que você pode usar também? Basta você copiar e colar o meu método. É assim, você aprende um tópico que seja lúdico, uma coisa que seja bastante visual, para que você olhe, veja a cor, veja objeto na tela, né? Então a primeira coisa que você vai fazer, você vai imaginar um pequeno joguinho, você vai criar, por exemplo, o jogo que eu indico e até crio é o pedra, papel e tesoura. Então você vai fazer um joguinho pedra, papel e tesoura e você sabe a regra e você vai colocar lá o que você quer, pedra, papel, enfim, e você vai fazendo passo a passo. Ou então um jogo mais interessante ainda, que é aquele, por exemplo, do ping-pong do Atari, sabe? Aquela que tinha 2 raquetinhas que batiam, ou seja, você vê uma bolinha, você vê um campo verde, você vê uma situação. E à medida que você for implementando o jogo, é um capítulo do livro. Ou seja, você aprende como criar uma bolinha, você aprende como criar os objetos na tela. Depois você aprende como animar esses objetos. Depois você faz as regras do jogo, a mecânica do jogo. Então você vai aprender, por exemplo, nessa etapa, condições de decisão no programa. If, se um programa, se a bolinha passar por uma determinada posição na tela, é ponto para o jogador tal. Ou seja, no final desses módulos que você criar esse jogo, o que vai acontecer? Você vai estar apto a dar um passo além, que é aprender um conteúdo mais complexo. Você entende a diferença? Você entende que como tem motivação, como tem reforço positivo nesse método, que é aprende em pequenos passos e já implementando. É muito diferente de você aprender, por exemplo, num livro grosso como esse aqui, que ele prega o seguinte: aprenda todos os comandos que são importantes, não estou falando que não é, mas aprenda todos os comandos antes para que você possa começar a criar os seus primeiros programas. Isso é um método meio catedrático que era ensinado aí da década de 80 e 90 nas universidades. Hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, não faz sentido nenhum você aplicar esse método, porque a gente já tem outros recursos computacionais, inclusive de você ter um computador em casa, que isso não era possível anteriormente, mas N outros métodos muito mais interessantes e lúdicos para que você tenha um resultado melhor, uma fixação e também o prazer de aprender, porque não tem nada pior do que você tentar aprender uma coisa que você não gosta. Eu, por exemplo, no colegial, lá quando eu fazia meus cursos lá no ginásio, eu detestava português. E não tinha momento pior do que estudar português. E eu não ia bem em português. Só que a parte interessante, quando a gente transporta isso para a TI, é que TI é uma boa área. Então, muito interessante que você possa aprender a criar os seus programas até para que você possa entrar no mercado de trabalho ou até faturar uma renda extra. Ou seja, você tem lá seu emprego num escritório, ou num restaurante, enfim, ou como vigia, por exemplo, de um estabelecimento, e você possa começar a faturar um rendimento extra sem precisar sair do seu trabalho, e depois, no momento que você estiver ganhando igual ou até um pouco mais, daí você muda a chave, com segurança, tá certo? Então é muito nessa tecla que eu bato, uma tecla mais lúdica e dinâmica, inclusive que eu deixo mais detalhes aqui na descrição do link abaixo, que ensina você a programar em menos de 30 dias, sem que você precise, estudar coisas chatas como lógica e ainda criar o seu jogo e aprender de uma forma divertida.
Bacana? Claro que você não vai ficar parado só nesse pequeno joguinho do Atari. Dentro dessa palestra que eu ministro online, você tem outras possibilidades, mas enfim, são coisas que não cabem num vídeo curto do YouTube comentar aqui. Eu prefiro que você agende um horário com calma, você senta na frente do seu computador, agenda um horário e se dedique a aprender aquilo, porque é um conteúdo massivo, é um conteúdo muito importante e interessante que vai fazer com que você, primeiro, consiga chegar ao final dessa sua primeira jornada como programador, mas o mais importante, curtir essa jornada e não ser mais um profissional aí infeliz com o trabalho, enfim, porque isso eu tenho certeza que se você está assistindo esse vídeo até aqui, está nesse momento. Bacana? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clica aqui no gostei. Se você também não gostou, pode dar o dislike, mas eu prefiro que ao momento que você clicar no não gostei, deixe um comentário, assim eu fico sabendo também se eu estou no caminho correto. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço